Eu converso agora com o economista e professor do INSPER, Roberto Damas, sobre as consequências desse escândalo junto aos investidores. Eu agradeço a presença do professor aqui no SBT News. Boa noite, professor. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Leandro. Prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Professor, vimos ontem que fundos de previdência de servidores públicos são alvos da investigação. O que isso pode impactar para um servidor que fez a contribuição lá atrás? Veja, se você falar pelo lado de fundo de investimento, isso na realidade é uma perda. O governador, o governo que acabou acontecendo isso daí, vai ter que ressarcir, ou eventualmente ressarcir, ou pode ocorrer uma perda se ocorreu investimentos de fundos de pensão. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos dar um passo atrás. O modelo de negócio do caso Master, ele não poderia parar em pé, porque o caso Master ele usava uma simetria de incentivos de vender CDBs lastreados, ou seja, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é óbvio, ele foi feito lá em 1995 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que era para garantir agora, que está garantindo, R$ 250 mil por CPF por conta. Mas isso era usado como uma simetria de incentivo, era usado como um marketing de venda. Então, quando você fala, olha, você quer comprar um CDB do Master, ele paga 160% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa de juros que o banco empresta para o outro. Você fala, poxa, mas não é perigoso? É perigoso, mas é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Bom, mas aí não acaba o negócio. Acontece que o balanço patrimonial ele bate ativo com passivo, bens e direitos e obrigações. Se você vê que um banco está tomando dívida de 150%, 160% do CDI em CDB, para ele ganhar dinheiro, ele vai ter que emprestar para empresas que vão pagar 180% e, quiçá, 200% do CDI, ou, como que pode acontecer com o BRB, vender carteiras falsas. E aí você tem um problema. Uma simetria de incentivos. A gente percebe que cada enxadada vem uma minhoca, mas aí a gente pode dizer que isso daí é um risco sistêmico para o sistema financeiro, é um risco sistêmico para o sistema político e é um caso de polícia. Para o sistema financeiro, eu acho um pouco difícil, porque nós estamos falando, se nós falarmos BRB, se nós falarmos Will Bank, se nós falarmos Banco Master, nós estamos falando mais ou menos de uma perda de 55 a 60 bilhões de reais. O Fundo Garantidor de Crédito tem mais ou menos 120 bilhões de reais. Então, tem bancos, por exemplo, vamos pensar que alguns bancos aí, dos 5 maiores, eventualmente, que não venderam o CDB do Banco Master, mas agora eles vão ter que pagar a conta. Eles vão ter que pagar a conta porque 120 menos 60 bilhões, você vai ver, o Fundo Garantidor de Crédito vai precisar de mais de 60 bilhões para recompor o caixa. Para recompor o caixa, esses bancos que nunca venderam CDBs do Banco Master vão ter que botar dinheiro. Como o banco não perde dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai colocar isso no custo de empréstimo para a população. Então, vai ter um custo para a população que, eventualmente, nunca ouviu falar o custo master. Por que eu não falo que é uma crise sistêmica, como aconteceu com o Lehman Brothers nos Estados Unidos em 2008? Porque o Banco Master representa 0,55%, 57%, menos de 0,60% dos ativos do sistema financeiro brasileiro, que bate, pelo menos dos 5 maiores bancos, 30 trilhões de reais. Então, você não está vendo que isso pode ocorrer um sistema, ou melhor, uma crise interbancária que o sistema financeiro para. Então, só para voltar para você, eu acho que isso daí é muito mais um caso de polícia e política do que um caso do risco sistêmico que pode afetar a saúde do sistema financeiro, como aconteceu em 2008 com o Lehman Brothers. Só para fazer
um paralelo do que seria um risco sistêmico do sistema financeiro e o risco sistêmico, porque a gente está vendo, gente, é o TCU, é o STF. Eu nunca vi o STF se intrometer numa liquidação extrajudicial do banco e pedir sigilo. E depois o Renan Calheiros entrando. E depois o Morcaro falando com o Lula. Então você vê que é uma coisa, uma situação, um risco sistêmico político e policial do que muito mais o risco sistêmico para o sistema financeiro. Mas, infelizmente, a população vai acabar pagando, não vai perceber aonde está a ponta do fundo de garantia que vai ter que pagar, mas isso piora o custo de empréstimo que os bancos vão oferecer para a população, porque os caixas dos bancos vão ser drenados 60 bilhões de reais e os bancos vão querer recuperar esses 60 bilhões de reais para alocar e complementar o fundo garantidor de crédito que vai ser drenado por causa desse caso massa, Leandro. Ou seja, aumentando taxas, né, esses bancos para tentarem recuperar esse valor, ou até aumentando também um percentual ali de empréstimos, né, que o banco pode servir. Exatamente. Agora, professor, deixe-me voltar sobre a questão dos fundos de servidores públicos, fundos previdenciários. É lógico que há uma ramificação, há uma teia, né, vários caminhos aí, vários caminhos delicados. Esse caso dos fundos, mesmo um governo estadual vendo rombo e tentando preencher o valor, tapar o buraco do rombo, mesmo assim é algo questionável. Os servidores não podem ser prejudicados, mas ao mesmo tempo o recurso, o dinheiro usado por um governo estadual para tapar o rombo é dinheiro público também, ou seja, a sociedade vai pagar por um rombo feito ali, por um roubo em um fundo previdenciário de servidores. Estou errado? Leandro, não, você está absolutamente certo. Leandro, nós estamos pisando em ovos, vamos falar diretamente. Um banco, uma instituição financeira, um fundo, ou ele é administrado por uma governança ou ele é administrado por uma sacanagem. Então você tem muito fundo de investimento aí, de funcionário público, de servidor público, que, por exemplo, se a governança fala, olha, eu não vou colocar 1 bilhão de reais num banco que paga 150% do CDI. Se o presidente desse fundo de previdência fala, não, vamos fazer, o que os funcionários vão fazer? Vão acabar colocando. Veja o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Então, é importante que esses servidores não percam dinheiro. Os governos, por enquanto, estão propensos a ressarcir. Mas que, veja, é uma coisa que falta governança e que mesmo países não, mas fundos que tenham governança, você teve sacanagem e prisão no meio do caminho. Provavelmente tem muita coisa aí envolvida, mas que servidor, que o Fundo Garantidor de Crédito não garante esse depósito, precisa ser ressarcido, porque aí já é uma questão de economia e política pública que o governo não pode arcar com esse prejuízo, e muito menos os servidores públicos, porque isso, se você me permite, não foi uma falha de governança, foi sacanagem. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, isso não é uma conversa de crise sistêmica. Isso é uma crise onde a polícia e a Polícia Federal e o Ministério Público têm que estar envolvidos para saber até aonde vai, porque tem muito agente político enfrentando e muita gente. Não é um erro de conta, não foi olha, eu fiz um valor ao risco errado e tomei prejuízo. Não, foi sacanagem. Então, muita gente ainda vai ser presa e vai ter que explicar, e espero que ocorra um ressarcimento de todos os servidores públicos que sofreram com essa fraude que acabou envolvendo o Banco Master. Professor Roberto, eu vou chamar a nossa analista Basília Rodrigues, que tem uma pergunta a fazer. Basília, por favor.
Oi, tudo bem, professor? Ótimo falar com o senhor mais uma vez e faz toda a diferença, porque a gente tem olhares políticos, né, sobre este assunto, mas ali na hora de fazer o cálculo e explicar essa questão sistêmica, faz toda a diferença ouvir um especialista como o senhor. No caso específico do BRB, a gente tem divulgado que a Polícia Federal abriu um inquérito específico sobre o Banco Regional de Brasília para entender crime de colarinho branco, a exemplo de gestão fraudulenta. O BRB pode ser liquidado a exemplo do que aconteceu com o Master? Ele pode, veja, foi vendido 12,2 bilhões de carteiras fraudulentas. Como é que um banco compra 12,2 bilhões de carteiras fraudulentas vendidas pelo Banco Master? E eu trabalhei em banco 30 anos. Será que desses 12 bilhões não teve nenhum farol amarelo olhando que tinha carteira? Então, é provável que isso pode acontecer. Agora, se isso ocorrer uma crise sistêmica, é um banco público, que pode ser uma escala de dominó, aí o Banco Central entra com uma linha de redesconto para ajudar, mas tira toda, eventualmente, parte podre do BRB. Eu estou falando dos agentes, presidentes, diretores... Isso é federalização do BRB? Qual o nome que se dá a isso? Isso seria... Isso é federalização do BRB, intervenção do governo federal? Um PROER, uma intervenção do Banco Central para limpar o que está limpo e o que está sujo. Pega o que está sujo, vende com desconto, como acontecia com o econômico, com o nacional, e deixa a parte boa aqui dentro. Vende com desconto, obviamente. Se eu tenho, por exemplo, fica como, por exemplo, um precatório. Você deve 100 bi. Então, você coloca à venda esses 100 bi. Não, mas esses 100 bi ou esses 10 bi não vale 10 bi, vale 1 bi. Então, eu vou vender por 1 bi. Então, o prejuízo acaba de novo, não tem jeito, caindo em cima do Banco Central, caindo em cima dos bancos, que vão ter que arcar com um prejuízo e vai passar para o crédito no final das contas da população. Então, voltando para você, eu acho difícil o banco do porte de BRB ter uma liquidação extrajudicial. Ele é, como a gente fala, é muito grande para ser liquidado. O que não quer dizer que não pode ter, vamos supor, um PROER. Vamos tirar o que é limpo, ou melhor, tirar o que é sujo, deixar o que é limpo e fazer um banco separado e administrar, fazer uma administração separada do que são ativos podres. Okay. Conversamos com o professor do INSPER, Roberto Dumas, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Obrigado, viu? A conversa foi muito esclarecedora. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Abraço. Obrigado a Basília também.